Código da Liderança de hoje traz Angélica Cunha, direto de São Paulo, uma velha amiga e alguém muito especial no contexto da inteligência emocional. Ela é trainer e palestrante em inteligência emocional, com muito conhecimento também no mundo do coach. Vamos usar todo esse conhecimento da Angélica Cunha para entender, a perspectiva dela, qual é o Código da Liderança. Angélica Cunha, depois de tantos anos, é um prazer imenso rever você e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço nessa oportunidade, depois de mais quase 30 anos de amizade, né? Bora lá, revelando a idade. Mas olha que bacana, né? Você já vê, depois de tanto tempo, a gente poder se reencontrar pelas redes e manter a nossa amizade também, o nosso respeito profissional. Sou admiradora do teu trabalho também. Tenho acompanhado nestes anos e fico muito feliz, muito honrada de estar aqui com você hoje, viu? Vocês já veem a diferença de São Paulo, né? Pessoa, né? Vestida para o frio. E aí Fortaleza, né? Um calorzão, né? É verdade, Fortaleza sempre um calor. Contrastes também, nesses verdade. contrastes que a gente tem. O Brasil é enorme, né? Angélica, qual é a tua relação com essa formação de liderança? Por que você escolheu esse caminho? Na verdade, é uma coisa que depois, fazendo até os testes comportamentais da vida, aí, o DISC, é declarado mesmo liderança nata, né? Mas eu não percebia isso quando eu era mais jovem. Foram as pessoas que eu fazia, mas eu não via dessa maneira. E aí, eu lembro que uma vez eu trabalho no segmento religioso ainda, né? Além de toda a parte de desenvolvimento humano, eu atuo na área de marketing dentro do segmento religioso. E o meu diretor, por 15 anos, ele falou assim, uma vez ele chegou em mim e falou assim, eu era novinha, gente. Ele falou assim, para, Angélica, de falar assim, para de falar essas coisas, porque o pessoal vai atrás do que você fala, você é líder. E eu fiquei assim, né? Depois uma supervisora, a minha supervisora, Giovana Venturi, ela precisou se ausentar por 6 meses para ir para a Itália, e ela falou assim para mim, eu quero que você fique no meu lugar. Eu chorei, eu não queria ficar, eu fiquei com medo, né? Ela falou, não, quero que você assuma, mas eu não tenho condição. Não, você tem. E eu assumi a liderança do setor, e quando ela retornou da Itália, ela falou, não, a partir de agora você continua. Então, eu trabalhei muito com liderança de equipes também. E aí eu comecei a me perceber líder com 20 e poucos anos, né? Que aí sim, eu sou uma autodidata em liderança, na verdade. Eu comecei a ler muito, a estudar muito sobre liderança, justamente pela função que me foi imposta naquela época, né? E aí eu me apaixonei pelo tema, fui refletindo também sobre a minha liderança, tanto que em todos os treinamentos de liderança que eu dou, eu conto para as pessoas, olha o meu modelo de liderança, como é que era e como eu enxergo hoje, né? E a minha liderança, principalmente, ela é de conexões. Então, é muito interessante também, Danilo, porque de alguns anos, poucos anos para cá, que eu comecei a perceber. Eu gosto de liderar equipes, eu tenho esse papel de líder, de equipe, que é uma parte mais administrativa, tal, mas o meu ponto mais forte é a liderança das conexões. E há alguns anos eu venho falando para as pessoas, eu não quero liderar uma equipe, eu não tenho interesse por poder, essas coisas, não me interessa isso. O que me interessa é impactar pessoas, né? Fazer diferença na vida das pessoas. Então, realmente, quando eu entendi a liderança de conexões, eu vi que tem tudo a ver com o meu perfil mesmo, né? Com o meu papel na sociedade e também com o que eu desenvolvo há alguns anos já. Mas foi muito interessante, porque eu defini mesmo isso depois dos 40, né? Não quero trabalhar com equipe, né? Já deu essa parte. Eu quero trabalhar mesmo para impactar a vida das pessoas. Eu quero ser líder neste segmento. Então, a minha história de liderança foi assim, foi meio goela abaixo, né? Para eu seguir em frente. Alguém me impulsionou, viu que eu tinha essa capacidade, essa habilidade, me impulsionou. E eu entendi que veio muito da minha mãe. Você conhece a minha mãe, a dona Lourdes? A minha mãe sempre esteve à frente, né? Onde ela trabalhava, tudo tal, né? Até nas reuniões. Você me conhece há muitos anos também. Então, a minha liderança foi assim, foi uma trajetória, né? E eu fui me especializando durante esse caminho, mas muito autodidata em tudo, né? A ponto de dar treinamento, mas com toda a bagagem que eu trago nesses 25 anos
trabalhando com o povo. Angélica, explica melhor dando um exemplo dessa liderança de conexões. Por exemplo, hoje eu dou treinamento. Eu dou treinamento não só, gente, no segmento religioso, não. No âmbito secular, tranquilamente. Então, por exemplo, neste ano eu trabalhei com professoras, creche, todas as professoras, porque a prefeitura decidiu investir na formação dos educadores e dos professores. Então, eu vou lá e coloco todos os conceitos de liderança dessas pessoas, ajuda as pessoas a enxergarem a autoimagem delas, enxergarem os talentos, os valores e tal. E aí, dentro desse contexto, a pessoa trazer para fora quem ela é, o que ela é e o que ela vai fazer com tudo isso que ela descobriu, Então, você poder impactar as pessoas a ponto delas se enxergarem, isso para mim é forte na liderança de conexão. Estar ligada às pessoas. Eu sou muito ligada às pessoas, eu não entendia isso muito bem no passado também. Por quê? Depois que eu descobri que um dos meus pontos fortes é a inteligência social. Eu sou muito ligada a pessoas, Muito ligada. Então, assim, não é forçado isso, entendeu? Você está num grupo de 15 pessoas, você chegar e num bate-papo, você acabar trazendo as pessoas, para o seu lado, não é por acaso. Tem um motivo para isso, porque você gera conexão. Pode passar anos na vida, que nem a gente, quase 30 anos de amizade, mas a gente pouco se fala, pouco se vê, mas a conexão é a mesma. Quando a gente se encontra, isso não... Parece que os anos desapareceram ali, A gente se encontra como ontem. Depois também, eu lembro que num dos treinamentos que eu dei também, foi com um grupo de farmacêuticos em São Bernardo, da prefeitura, e os feedbacks vieram depois. Eu trabalhei um outro conceito com eles, que era virtudes e forças de caráter, e depois também trabalhei com o UBS, com o pessoal de UBS, sobre esse tema, e chegavam os feedbacks. Fulano pediu demissão, foi viver o sonho da vida dele. Nossa! Fulano tá fazendo não sei o quê. Chegavam os feedbacks que eu falava, gente, vocês vão me contratar, mas é o seguinte, se a pessoa, vocês me contratam, eu trabalho para a pessoa continuar aqui. Se a pessoa despertar um insight ali e cair fora, é problema dela. Então, assim, é tão forte isso que as pessoas acreditam, elas criam uma conexão com você e elas vão em frente, elas seguem. Então, é muito interessante. A conexão é assim, você impacta o todo, você impacta muitas pessoas. No outro caso da equipe, não, eu tenho a minha equipe, eu lidero ali, eu trabalho ali por autoridade. Sempre por autoridade, não por poder. Não precisa impor nada para as pessoas te seguem porque elas acreditam em você. Na conexão, além de toda essa parte de relacionamento interpessoal, você consegue impactar ao ponto da pessoa realmente acreditar no que você está falando, confiar no que você está falando e seguir em frente. Eu vejo dessa maneira. Perfeito. Existe um apagão realmente de líderes na sociedade? Você sabe que eu fiquei pensando nisso e eu percebo assim, não é que tem um apagão, existem muitos líderes, existem, muitos, a gente encontra todo dia, topa com eles todos os dias, mas o que eu percebo? Falta trabalhar mais alguns valores e algumas forças nas pessoas, a equidade, eu sinto muito falta disso, equidade, cidadania. Acredito que falta muito esses conceitos assim na raiz, entendeu? Na essência. E também percebo assim que hoje as pessoas estão muito centradas no individualismo. O que Maria leva com isso? E eu posso falar de Maria porque eu sou Maria Angélica. Então, o que Maria leva com isso? Entendeu? Que vantagem que eu vou ter? Eu vejo que as pessoas estão muito centradas em si mesmas, ao invés de pensar no todo. Por isso esse apagão, sabe? Então, sai do todo, não, que vantagem que eu vou levar? Isso é bom para mim, não é? Então, você deixa de pensar no coletivo. Quando você deixa de pensar no coletivo, eu acredito que está faltando muito trabalhar os conceitos de equidade, de solidariedade, Também a integridade, que a gente tem que trabalhar, tem que ser autêntico, um líder tem que ser autêntico, tem que ser transparente, faz parte. Líder não é caixinha de surpresa. Líder só vai fazer caixinha de surpresa quando quiser dar uma festa, agradar alguém, premiar alguém. Do contrário, ele é previsível, ele é transparente, ele é autêntico,
Então, assim, trabalhar alguns conceitos, cidadania na raiz, para as pessoas realmente exercerem uma liderança impactante e transformadora na vida das pessoas. E como as ferramentas de coach te ajudaram e ajudam na formação de líderes? Eu trabalho muito nesse ponto, Danilo. Eu acredito que todos nós que somos coaches, nós temos uma formação nessa área para buscar os talentos das pessoas, trabalhar muito bem talentos, valores, os dons que a pessoa tem. Eu trabalho muito com psicologia positiva também voltada para o coaching. Então, diferente da psicologia tradicional, que trata as patologias, tudo, tá? Uma síndrome do pânico, um transtorno de ansiedade, uma depressão, a psicologia positiva, ela vai trabalhar uma pessoa saudável, entendeu? Emocionalmente saudável, porque vai trabalhar os talentos e os valores das pessoas. Então, se eu sou muito bom em alguma coisa, você potencializa isso, entendeu? Então, a gente trabalha muito com as virtudes de psicologia positiva, é Martin Seligman, né, da Universidade da Pensilvânia. Ele é um psicólogo tradicional, mas ele desenvolveu também a psicologia positiva, junto com Peterson, e fez um estudo universal sobre as virtudes que impactam todos os seres humanos, e essas 6 virtudes trazem 24 forças, tá? Quais são essas virtudes? Sabedoria e conhecimento, coragem, justiça, transcendência, temperança, né? Falta uma, meu Deus, humanidade, né? Então, essas 6 virtudes, dentro desse grupo, tem 24 forças espalhadas aí no meio. Então, nós buscamos trazer dessa pessoa esses talentos, essas forças, os pontos fortes delas, e desenvolvermos isso. E a partir do conceito de que eu pergunto isso nas palestras, é muito engraçado, eu pergunto, gente, quem é líder aqui? Timidamente, 2 ou 3 ali, no máximo meia dúzia, levanta a mão, se for um público grande. E eu falo assim, gente, nós somos líderes, nós temos que ser líderes da própria vida, a nossa liderança. Então, a pessoa começa a perceber que ela tem que ser líder da própria vida dela, entendeu? Tem que ser responsável pela vida dela, pelas atitudes, as escolhas que ela faz ao longo da vida dela. Então, a gente começa a partir daí, a liderança de si mesmo, entendeu? Para depois você enxergar o teu papel de líder fora, né, no externo, nas relações interpessoais, na área profissional, na família, tudo tal. E também a gente entende, com o passar dos anos, que a liderança ela pode ser aprendida e desenvolvida. Então, as ferramentas, os assessments que a gente usa dentro do processo de coaching é também para ajudar a pessoa a se fortalecer na liderança dela. Como observadora dessa sociedade pós-moderna do século XXI, o que é que pode, Angélica, estar atrapalhando, impedindo, bloqueando, talvez, a vontade das pessoas, o desejo das pessoas de se tornarem cada vez melhores, não é? O autoaperfeiçoamento. O que é que faz com que elas fujam disso? Você sabe que eu vou ferir o nosso ego agora de comunicadores, né? Porque nós dois somos profissionais da área de comunicação. Mas o que eu percebo de verdade nesses anos, e eu tenho comentado muito nos meus grupos de trabalho, principalmente, é que o excesso de informação. Eu acredito que as pessoas com excesso de informação, todo mundo se acha autodidata de tudo, eu sei tudo, todo mundo fica muito generalista e menos especialista, entendeu? Então, eu tenho sentido isso no decorrer dos anos. Eu te falo até pela área de marketing. Estudei comunicação social, mas com ênfase em publicidade e propaganda, e você vê, tem todo um estudo profundo da pessoa humana, do consumidor, desde você conhecer toda a parte estética, a cor, tudo que influencia o ser humano, e aí você vai para uma mídia social, por exemplo, né, que não respeita nada disso, né? Então, mas vai, vende, e faz, e tem sucesso. E aí você vê, assim, como as coisas, né, o aprendizagem, eu escuto profissional, assim, gabaritado, nas redes falando, eu não estudei marketing, nem preciso estudar, nem preciso fazer uma faculdade, e eu fiquei assim, mas o cara teve consultoria no exterior, o cara pagou 4 mil euros por uma hora com um consultor, né? Então, olha o nível. Aí eu fico pensando, não,
as pessoas têm que buscar conhecimento. Mas, infelizmente, essa facilidade de informação que a gente tem hoje, e todo mundo é sabedor de tudo, é instrutor de tudo, tem tutorial de tudo, então as pessoas não focam. Elas pegam, pensam um pouquinho em cada lugar e acham que isso é suficiente. Por isso, até acredito que muitas vezes até a área de coaching foi muito banalizada nesse sentido. Eu fiz uma instituição que eu acredito, que eu confio, metodológica, a segunda maior e melhor no mundo, entendeu? Então, eu tenho orgulho de falar com quem eu estudei, com quem eu me formei. Mas você vê que, por que banaliza às vezes? Porque as pessoas despejam as coisas, né? Tudo goela abaixo, de qualquer maneira, e por ter essa força na comunicação, às vezes na mídia, acaba colocando de um jeito que não é o melhor, que não dá resultado, e quebra, né? Quebra até uma profissão. Então eu sinto isso. Eu sinto que é muito, muito generalista e pouco especialista. Dá pra gente separar liderança feminina, liderança masculina? Eles se unem, se atraem em algum momento? Como é que você vê isso? Você sabe que eu já tinha estudado bastante assim, o sexo masculino e feminino, né? Já li muita coisa sobre isso e tem diferença. Tem diferença no modo de enxergar. Tem diferença, gente, na fisiologia, nos hormônios, tudo, né? E tem diferença também psicológica. Então, assim, é muito interessante. Mas, numa pesquisa que foi feita pela PUC há um tempo atrás, eles falaram assim que não tem muita diferença não na liderança, tá? No jeito de você liderar. Mas, o que difere muito? A maternidade, né, da mulher, isso influencia um pouco. A empatia também da mulher, porque ela se preocupa um pouco mais por causa da sensibilidade, que é a parte da inteligência emocional, né? As mulheres são mais sensíveis mesmo. E também, e essa energia mental, né, que a mulher tem. Mas eu já trabalhei, dentro da minha liderança, eu coloquei um líder masculino, eu trabalhava muito com mulher. E eu senti essa necessidade de trabalhar com o homem, conhecer mais a liderança masculina. E era muito interessante, eu sempre achei que complementa muito, porque a gente, eu vejo a maioria das mulheres, assim, são mais sensíveis, tal, isso aquilo, mais empáticas. No entanto, às vezes se perde um pouco por causa disso mesmo, sabe? Do excesso de preocupação, o excesso de sensibilidade, muitas vezes. Eu me vejo assim, porque eu sou muito sensível. Tô falando por mim, não por todas as mulheres, tá? E, ao mesmo tempo, esse cara era muito legal trabalhar com ele, né? Ele é muito mais novo que eu, muito mais jovem que eu. Mas ele estava numa área bancária e ele veio trabalhar comigo no marketing, que era o sonho dele. Ele deixou uma promoção, deixou um salário melhor e veio trabalhar comigo, que era o sonho trabalhar em marketing. E era muito bacana, porque as posições dele, a maneira de enxergar as coisas eram diferentes das minhas, né? Era mais prático, mais objetivo, tal. Eu achava isso. E aí complementava. Não, estava aqui, ele vinha com essa ideia, vamos lá misturar isso, pá, né? E olha que legal. Não ficou muito tempo, porque ele desenvolveu uma área de ações, começou um blog voluntário com um amigo, o banco que ia promovê-lo e do qual ele pediu demissão. Quando o bisbilhotou, descobriu o blog dele, chamou ele de volta para uma promoção muito melhor, uma função fantástica. Ele está nesse banco até hoje, né? Então, assim, uma cabeça, assim, sabe, mais, eu digo, mais objetiva do que a minha nesse sentido. Na época eu senti isso, sabe? Eu tenho muitas, sou muito criativa, dá muita ideia. Ontem eu estava na live, né? Esse dia eu estava numa live com uma amiga minha e já vem pipocando insight na cabeça. Quando a pessoa está falando, eu estou pensando, né? E a pessoa fala assim, não, vem para a Terra, é aqui, ó, vamos ver se é aqui, se não é, o que é melhor. Eu gosto de trabalhar também com lideranças masculinas. Mas eu acredito também que a mulher, ela contribui muito nessa parte de inteligência emocional, né? Ela consegue também enxergar algumas nuances, alguns detalhes que às vezes os homens não captam. Então se complementam para mim, eu acho fantástico. Curiosamente, como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, existem já algumas pesquisas, ou pelo menos alguns levantamentos, algumas perguntas a respeito das mulheres que são gestoras, são governadoras, presidentes, né, dos seus respectivos países, CEOs das grandes empresas, que as mulheres
estão se saindo muito melhor do que os homens na condução desse problema que nós estamos vivendo na pandemia. Seja na instituição privada, seja no mundo público, as mulheres parece que estão tendo melhores resultados do que os homens. Sensibilidade, né? Você vê a Angela Merkel, isso, né? Angela Da Merkel. Alemanha. Então, gente, que condução! Eu parei para ouvir toda vez que ela se pronunciava, né? Que condução! Então, assim, essa sensibilidade, você vê, é uma pessoa que ela não aparece muito, ela não se coloca tanto de maneira sensível para as pessoas, mas o discurso dela eu achei bárbaro, né? Então, assim, é gratificante você ver essas mulheres, né, crescerem nesse mundo de liderança. Ainda tem muito preconceito, né? Principalmente, eu te digo, por isso que eu destaquei a maternidade, porque eu convivo também no mundo machista, né? Eu trabalho muito com homens, né, com lideranças masculinas, então, muitas vezes, eu sinto essa resistência ainda, forte, né? Mas é um caminho que aos poucos tem que ser mesmo valorizado, cada vez mais valorizado e conquistado. E aos poucos vamos chegando lá, né? Claro, claro. O somatório é sempre muito bem-vindo. Agora me diga, Angélica, sobre essa experiência de mais de 2 décadas que você tem na relação com o religioso. Você citou logo no início da sua apresentação. Existe uma conexão? É preferível que haja uma conexão entre a formação de um líder e o contexto religioso? Você consegue fazer essas pontes sempre? Eu vou dizer para você uma coisa, eu trabalho muito hoje com padres, né? Mas eu tenho muitos amigos pastores também, tudo tal. Então, por si só, dentro do âmbito que ele está, na função que ele está, ele já tem que ser um líder, né? Mesmo que ele não tenha até um perfil de liderança bem desenvolvido, ele está numa posição de liderança. E o que eu sinto falta? Eu falo isso abertamente, né? Eu sinto falta deles se desenvolverem mais na liderança mesmo, na parte humana, o desenvolvimento humano. Eu conversava com uma amiga até nesses dias que não é da mesma religião, que eu tenho muitos amigos, sou muito ecumênica nesse sentido, né? E a gente conversava sobre isso. Se as pessoas tivessem, né, se os pastores, os sacerdotes, né, tivessem um desenvolvimento humano, né, não só teologia, filosofia, mas se eles tivessem uma comunicação melhor, estudar mais comunicação, eles só têm teoria da comunicação na formação deles. É muito básico isso, né? A parte de liderança, eles não têm formação nessa área de liderança. Eu tenho amigos, eu tenho um sobrinho que é seminarista, então eu sei disso, né? Tá no cerne ali, tô dentro da questão. Eu sinto falta desse desenvolvimento humano, deles entenderem melhor essa parte, essa dimensão, né? Então, eu acredito que dentro das lideranças nas religiões, sim, eles precisam se desenvolver um pouco mais nessa parte também, e se autoconhecer para conhecer o outro. Santo Inácio de Loyola é muito interessante, né? Vocês sabem, o Danilo já falou que eu sou coach. Eu senti uma associação muito grande no início, por quê? O coaching, ele trabalha um princípio que é assim, pensamento gera sentimento que gera ação. É isso. A oração preparatória de Santo Inácio de Loyola, de 1535, se não me engano, ou 36, nos exercícios espirituais inacianos é: Senhor, que os meus pensamentos, os meus sentimentos e as minhas ações sejam ordenadas para vosso louvor e serviço. Quando veio o princípio do coaching, eu falei, nossa, isso é igual, né? É igual. Então, Santo Inácio de Loyola, por exemplo, São Tomás de Aquino, a gente vê que são pessoas que trabalharam muito esse desenvolvimento humano, né? Que foram para o cerne, para o interno. Os exercícios espirituais inacianos, eu faço há mais de 20 anos. Então, assim, eu já tinha um trabalho de autoconhecimento por causa dos exercícios espirituais inacianos, né? Então, se veio muito ao encontro. Mas não é todo mundo que tem acesso a isso. Não são todos os líderes religiosos que têm acesso a esse autoconhecimento. Muitos buscam. Eu já esbarrei, pra você ter ideia, eu já esbarrei em vários sacerdotes em treinamentos, inclusive do Tony Robbins, quando esteve no Brasil, que eu fui, eu esbarrei em sacerdotes lá dentro. Você vê que tem pastores, você vê que tem alguns que buscam mesmo aprofundar. Eu acredito que isso é essencial para qualquer líder religioso. Desenvolver a liderança, buscar conhecimento nessa área,
né? Para ter o quê? Uma comunicação também e uma relação mais assertiva com o seu rebanho, né? Como é que a gente fala? Então, sim, eu sinto falta nessa parte, sim. Muitos buscam, conheço muitos que buscam, mas seria melhor se isso fosse, sabe, dentro da... Tem teologia, tem filosofia, mas tem comunicação e tem desenvolvimento humano. Perfeito. Perfeito. Eu trago uma frase agora para você comentar, de uma pessoa que é lembrada sempre como líder, o Martin Luther King Jr. Então tem uma frase atribuída a ele que é a seguinte: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Comenta essa frase, Angélica. Isso me dói na alma, porque é a omissão. A omissão é muito triste, né? Porque é o que a gente estava falando. Quando você falou do apagão, eu pensei na omissão. As pessoas, elas muitas vezes não lutam pelo bem comum, né? Ou a gente conhece, Martin Luther King é fantástico, como Teresa de Calcutá, né? Como João Paulo II, como Gandhi. A gente vê quantos, né, líderes da Dalai Lama. Gente, tanta coisa fantástica que a gente vê. Jesus Cristo. Então, quer dizer, tem Rainha Elizabeth, gente, depois eu vou indicar o filme aí. Mas, você vê o quê? Que muitos se destacam, acreditam, e eles conseguem mover a massa. Outros, por medo, por covardia, muitas vezes, por interesse, não abrem a boca, fecham a boca. E deixam de falar a verdade, deixam de buscar o bem comum por causa disso. Um líder não pode ter essa atitude, não é, Angélica? Um líder, ele não pode ter estas atitudes. Não dá. Não dá para você, te faz mal até, né? Às vezes, você sabe que eu tinha um gênio pior, né? Porque eu falo muito, assim, o que me vem eu não sei disfarçar às vezes, né? Eu falo. E mesmo que... Mas eu não sabia falar direito, sabe, gente? Eu falava e dane-se. Falava e, tá bom, pronto, falei, né? Aquela frase, #pronto, falei. Mas depois eu aprendi um pouco mais a falar, a fazer as colocações. Mas omissão, não. Não dá para um líder ser omisso, entendeu? Não dá para um líder ser omisso. Mas a gente vê que tem muitas lideranças ruins também, né? Tem gente que tem o dom, mas não sabe usar. Um Adolf Hitler, por exemplo, né? Que liderança fantástica foi aquela? Que comunicação fantástica aquela? Mas arrastou para quê, né? Então, assim, o líder, ele não pode ser omisso, não, gente. Ele tem que falar. E ele tem que transformar, mas transformar para o bem maior, para o bem comum. Para mim, tem 3 fatores que são primordiais para um líder. Autoconhecimento, você tem que se conhecer para você conhecer melhor o outro, tá? Não dá para você lidar com pessoas, tratar com pessoas sem você se conhecer. Você vai tropeçar, você vai cair, né? Porque você não conhece nem a si mesmo. A empatia, que é você, não é só você, que bom, tá, tô aqui com... Não, não precisa nem falar, é estar com. Às vezes não precisa nem abrir a tua boca. Então é você estar com. Um líder, ele precisa ser empático. O líder, uma das coisas que para mim é fundamental, ele tem que ser transformador. Ele tem que transformar. Uma liderança boa, uma liderança verdadeira, ela transforma. Ela transforma situações, ela transforma ambientes. Então, a liderança, ela precisa ser transformadora, mas transformar para o bem, né? E o líder, ele vê o todo e ele vê o singular, ele vê o indivíduo. Então, você enxerga sempre o todo e o único. Você precisa ter essa visão. Obrigadão. Dani, eu quero agradecer de coração também por esse convite. Estou muito feliz. Fico mais feliz ainda que você vai participar comigo do meu programa de rádio. Gente, além de tudo, né? A pessoa é locutora. Então, na Rádio Santíssima, eu exerço o papel de produtora e locutora. Atualmente, durante a pandemia, nós não estamos indo aos estúdios da rádio, mas estou no Facebook,
lá no meu perfil pessoal, Angélica Cunha. Você me acha por Angélica Cunha no Facebook, tá bem? Ou pela Rádio Santíssima. Rádio Santíssima, todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, eu tenho um programa que se chama Missão Coach, onde eu entrevisto profissionais liberais, principalmente coaches, psicólogos, profissionais da área da comunicação, né, treinadores. Então, o Danilo vai ser meu convidado, então, nesse tempo, e eu fico muito feliz de poder contar com ele também. Meu Instagram é Angélica Cunha Oficial. Lá eu coloco muita coisa na área de coaching, mas também de desenvolvimento humano. Em breve estarei aí lançando um treinamento online, que meus treinamentos geralmente são presenciais, mas, né, por força do momento que estamos vivendo, vou para a área digital mesmo, com tudo, não tem jeito. Então, logo mais vocês estarão sabendo lá no meu Instagram, Angélica Cunha Oficial. Meu site está em construção, então vamos aguardar mais um pouquinho, porque minha área sempre foi muito voltada para o marketing. Estou remodelando transição de carreira, é isso, né, gente? 4 anos fazendo transição de carreira. Então, logo mais vocês terão também o meu site aí para vocês, tá bem? Por enquanto, Facebook e Instagram. E eu só quero dar 2 dicas, Dani, se você me permitir aqui, que o meu treinamento, um dos treinamentos que eu faço é liderança por meio de valores. E eu aprendi muito com esse cara aqui, que é o Ansel Brum, né? O Ansel Brum, ele tem o livro Liderar por Meio de Valores. É praticamente um curso. É um curso esse livro. O que eu consegui foi transformar esse livro em 50% de um treinamento que eu dou, justamente que vem com liderança, né, positiva, vem com líder coach também embutido, os conceitos de liderança que eu estudei durante esses anos todos, até pela FGV, mas esse livro também é fantástico. Se você quiser desenvolver uma liderança, né, ativa, se autoconhecer, desenvolver suas virtudes e seus valores, é fantástico, cara. Nossa, vale muito, muito a pena. E aquela série, Crown, eu não sabia que era da Rainha Elizabeth. Eu comecei a assistir por acaso. E conta a trajetória dela. Fantástica, né? Então, assim, se uma mulher quiser olhar uma líder, conhecer algumas facetas de uma líder, né? Rainha Elizabeth aí, Teresa de Calcutá, fantástica, né? E os homens aí tem muitos, né? Gandhi, Invictus, a gente encontra muito filme bom, muita coisa boa aí no mercado para a gente poder estar desenvolvendo a liderança. É isso aí. Obrigada, viu, meu querido? Deus te abençoe muito. Toda a galera aí que te acompanha, fico muito feliz de ter essa oportunidade com você.